7h40 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E os presidentes do Mercosul se reuniram ontem na Argentina durante a cúpula semestral do Grupo Sul-Americano. O presidente Jair Bolsonaro, que já havia ameaçado tirar o Brasil do grupo, discursou durante a reunião. Ele assumiu a presidência do grupo. Mário Abdo Betinez, do Paraguai, e Tabaré Vázquez, do Uruguai, foram a Santa Fé, além do anfitrião Maurício Macri, que passou a presidência rotativa para o presidente Jair Bolsonaro. Esta é a primeira cúpula com a presença de Bolsonaro, que havia dito que retiraria o Brasil do bloco se não conseguisse melhores oportunidades de negócio. Não queremos a América do Sul uma pátria grande. Queremos que cada país seja autônomo, seja democrático e que o seu país, que cada país seja grande. Como eu vejo o Trump falando, né? Queremos a América grande, eu quero o Brasil grande, quero o Paraguai grande, a Argentina, Bolívia grande também, Uruguai. É a nossa vocação. Sebastián Piñera, do Chile, que é um país associado, e Evo Morales, da Bolívia, que está em processo de adesão, também compareceram. Os presidentes celebram o encontro comprometidos com o lançamento do novo acordo de livre comércio com a União Europeia. O Mercosul também vai buscar estreitar a relação com a Aliança do Pacífico, da qual fazem parte Chile, Colômbia, México e Peru, países que já têm pactos bilaterais com a Europa. Ao assumir a presidência do grupo, Bolsonaro criticou o governo de Nicolás Maduro e disse que não há mais espaço para regimes autoritários. A Venezuela faz parte do bloco desde 2012, mas está afastada desde 2017 por violar regras de respeito à democracia e aos compromissos comerciais assumidos. E agora são 7h42. Chegou o momento da gente ir direto para a redação. Dante Graça já está a postos para participar da nossa interação diária. Olá, Dante, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia. Hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, completa 200 dias à frente do governo e já se prepara para anunciar a liberação do saque do FGTS das contas ativas. As regras devem ser definidas, né, e divulgadas ao longo do dia de hoje. Pois é, tá essa grande expectativa aí por essa medida, que na verdade é a primeira medida assim, mais concreta e objetiva do ponto de vista econômico, né? Desde o começo no governo, o presidente e o ministro Paulo Guedes vinham falando que só iam tentar tomar algum tipo de medida mais efetiva nesse aspecto depois da reforma da Previdência. Acabaram resolvendo não esperar, havia uma expectativa até de que ela fosse aprovada ainda nesse primeiro semestre, não aconteceu e resolveram tomar essa medida, deve ser anunciada hoje de que maneira vai ser feito. Ainda tem quem especule que possa se mexer apenas nas contas inativas, como foi o caso lá que o Michel Temer anunciou em 2016 e liberou em 2017, mas a grande tendência é que haja uma liberação também das contas ativas. Agora, como isso vai ser feito é que é a grande questão. Eu estava lendo alguns especialistas, alguns economistas que falaram a respeito disso, que existem dois caminhos que estão sendo colocados. Um que seria de uma maneira um pouco mais simples, né, tipo uma maneira mais objetiva, uma liberação por si só de um percentual do valor das contas ativas, e a outra que seria a permissão de que um percentual do valor que consta na conta da FGTS de cada trabalhador, de cada cidadão, seja descontado por ano, né? Tipo, no aniversário. Você faz aniversário no mês de março, você pode sacar X% do valor que você tem ali na conta. Acho que esses dois caminhos estão sendo discutidos. A equipe econômica do governo foi pressionada para agilizar os estudos. A expectativa inicial era de que se chegasse a 42 bilhões de liberação de recursos, mas já há um consenso de que não deve chegar a tanto, deve ser injetado na economia aí do país algo em torno de 30 bilhões de reais. É uma notícia que para quem está sem dinheiro e para quem é do comércio, para quem trabalha de fato, precisa de uma economia mais pulsante, é uma notícia muito importante. Bem-vinda, né? E muito importante. Não dá para dizer que alguém não vai gostar de mexer desse dinheiro que fica retido, né? Só para a gente explicar antes de continuar a discussão, o que é o FGTS, muita gente ainda fica na dúvida. O FGTS é um direito do trabalhador que tem carteira assinada. Sim. E o empregador tem a obrigação de depositar todos os meses 8% do equivalente ao salário. E aí, como que você faz para ter acesso? Esse dinheiro é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando você é demitido, você recebe esse montante e mais uma multa de 40% do valor que está ali.
Porém, se você pede a conta, se você pede a demissão ou é demitido por justa causa, esse dinheiro fica retido e você não tem a oportunidade de fazer esse saque. Antes, 5 anos depois, você até faria, né? Conseguiria mexer nessa conta. Hoje você precisa morrer, você precisa, que aí vai ficar para outra pessoa, obviamente. É uma alternativa, né? Você precisa se aposentar ou em alguns casos de doenças crônicas graves, né, em casos de câncer, em casos também de lesões corporais e deficiência que você pode adquirir durante a vida, você pode ter acesso a esse fundo. E também na questão dos imóveis, né? E você pode usar o saldo para financiar Exato. imóveis, né, que estejam todos regularizados. Então, seriam essas formas. Michel Temer, como você falou, fez uma medida provisória e liberou o saldo das contas inativas, que era esse dinheiro retido. E agora existe a possibilidade das contas ativas, que é o dinheiro da empresa que você trabalha hoje, de liberar. Só que não vai ser tudo que tem lá, né? Pelo menos inicialmente não é essa a previsão. Tem uma perspectiva de que seja liberado 35% aí dessas contas, das contas ativas, né? No máximo. No máximo. Até é o teto, por isso que não deve se chegar àquele valor maior. Mas, assim, é uma medida que certamente vai ser muito bem recebida pela população, né? Por quem está precisando. Quando o Michel Temer tomou aquela medida lá em 2017, teve um crescimento econômico ali de 1% naquele período, então deve trazer algum resultado efetivo, mas assim, fica a questão se é uma medida paliativa, se é uma medida que vai resolver alguma coisa ou se vai haver algo mais estrutural também, né? Porque essa liberação de FGTS não chega a ser uma grande inovação, né? Algo que já tinha acontecido e que vai até de encontro a muito das ideias defendidas pelo Paulo Guedes durante a campanha. Eu acho que quando assumiu ali o governo, viu que a situação é um pouco mais complicada, a gente tem um desemprego ainda latente no Brasil, a gente tem uma economia que está paralisada, aguardando, justamente porque vinha aguardando essa questão da reforma da Previdência passar. Então é uma medida que para esse momento ela vai ser muito importante, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Agora, há quem não concorde, né, com essa medida. Antes da gente falar quem está discordando, só para o trabalhador em casa que está já fazendo cálculos, já gastando dinheiro mentalmente, seguinte, a princípio, né, as regras vão ser definidas hoje, mas a princípio o trabalhador sacaria no mês de seu aniversário. Quem já aniversariou até o mês de junho, sacaria já de imediato assim que as contas fossem liberadas. E os demais, por exemplo, se faz aniversário só em dezembro sacaria esse valor. Quem tem um saldo lá na conta de até 5%, teria esses 35%, até 5 mil, teria esses 35%. Então, para quem tem 5 mil, daria aí R$ 1.750. A partir daí, né, quem tem 10 mil reais em conta, até 10 mil, sacaria 30%, que dá até 3 mil reais. E aí, quem tem mais de 10 até 50 não foi definido, não divulgaram nada até agora inicialmente. E acima de 50 mil seria 10% do valor que tem nessa conta. Pelo menos foi o que foi divulgado pela equipe econômica de antemão e que pode mudar num anúncio oficial que ainda deve ser feito ao longo do dia de hoje. Quem está contrário a esse dinheiro vir para as mãos dos trabalhadores, hein? Essa perspectiva que você estava falando é exatamente essa. Quem tem mais vai sacar menos e quem tem menos vai sacar mais. Isso aí já é ponto pacífico nessa medida que deve ser tomada. Eu cheguei a ler algumas opiniões bem contrárias assim, de alguns economistas em relação a isso, justamente por conta do que a gente estava falando, que há um choque de realidade do discurso anterior a esse momento, né? O FGTS ele já é visto como algo assim mais complicado de se lidar, porque o rendimento que ele traz do valor que se o trabalhador economizasse esses 8% e fosse fazer um investimento em outros canais que não o FGTS, que fica com rendimento de poupança, ele teria um rendimento muito maior. Então, desde o começo de campanha, o olhar para o FGTS do governo era outro, não de uma mera liberação dos valores como está sendo colocado agora. Então, por isso que está havendo críticas de parte de opositores por conta dessa medida paliativa, como ela é encarada, e até mesmo de alguns apoiadores do governo anteriormente, né, que vinham apoiando antes, porque é uma medida que não vai de acordo com o que vinha sendo colocado desde o começo das ideias econômicas do governo. A gente vai acompanhar e ver de fato o que vai ser anunciado ao longo do dia, né, para trazer essas informações para as pessoas amanhã na nossa interação. Agora você aí de casa que está acompanhando a gente e quer saber quanto que tem no FGTS, né? Muita gente não acompanha. Eu acompanho pela mensagem de SMS. Eu cadastrei no site, então todos os meses eu recebo o saldo lá do depósito desse saldo. Eu usei para trocar apartamento recente, então eu sei que não tem nada, tá tudo... Nem se empolga, né? Nem me empolga. Quem
já usou também, no caso do Dante, para financiar algum tipo de imóvel, já também não vai fazer esse cálculo. Mas se você não sabe, dá para acessar o site da Caixa Econômica Federal, aí lá você vai fazer um cadastro, colocar uma senha. Para criar o seu cadastro, você precisa ter o número do NIS, do PIS, que são aqueles dados que estão ou no cartão cidadão ou na carteira de trabalho. E aí, com essas informações, você tem acesso ao saldo e pode, inclusive, cadastrar, como é o meu caso. Você cadastra o número do seu celular e recebe mensalmente, ou no seu e-mail, ou no SMS, esse saldo e o depósito. E vale lembrar que cada empregador, cada empresa que você trabalhou na vida, tem uma conta diferente. Exato. Então, cada um tem uma conta, a conta ativa é a do atual empregador. As outras são consideradas inativas e muita gente já até sacou em 2017. Sim. Mudando de assunto, vamos falar aqui sobre a empresa que construiu a Arena da Amazônia, que vai ser investigada por cartel em licitações da obra da Copa de 2014. Verdade, Adriane. A gente recebeu essa notícia aí ontem, a gente publicou inclusive no portal A Crítica. A empresa que fez a Arena da Amazônia, Andrade Gutierrez, né, foi a partir de um acordo de leniência, inclusive, com ela, por conta de todas as investigações, fruto de Lava Jato e tudo mais. Foi feita, nesse acordo, foram levantadas as informações de que ela participou de um cartel, né, para as licitações envolvendo as obras da Copa do Mundo, especificamente os estádios, né. Desde o começo, desde que foram anunciadas as obras, desde que a Copa foi anunciada no Brasil, já vem essa conversa rolando, muito já foi levantado sobre isso. E agora, o que tudo indica, as autoridades vão ter argumentos um pouco mais profundos assim, para investigar, vão ter acesso a essas investigações, a esses dados internos dessas empresas. Entre as empresas que estão colocadas aí como possíveis investigadas, como prováveis investigadas nessa situação, está a própria Odebrecht, né, que aí já é pedra cantada de tudo que a gente escuta na Lava Jato, tem também a Queiroz Galvão, tem várias empresas envolvidas nesse acordo. São 8 empresas, na verdade, tem pessoas físicas também que estão sendo investigadas, né? Essa investigação foi anunciada pelo CAD na terça-feira, então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que de fato rolou ali por trás, né? O que há de acusação em respeito a isso, o que há de hipótese de crime nessa situação, é de que essas empresas combinavam os valores para cada um ganhar uma, né? Basicamente, como a gente vê, assim, a gente está falando em cartel, é mais ou menos assim, num aspecto bem maior, né, bem mais grave, de volumes muito mais robustos, mas é o que se investiga, por exemplo, na questão da gasolina aqui no Amazonas, de que há um acordo, de que há uma combinação de valores de preços para que todos os postos pratiquem o mesmo valor e acabem ganhando basicamente a mesma coisa, tem uma margem de lucro parecida e o consumidor não tem a opção, né, de conseguir pagar menos. Nos estádios é a mesma coisa. As empresas, em tese, escolhiam as obras que iriam fazer, praticavam valores parecidos. Eu vou querer 800 milhões nessa obra aqui, então aquela outra empresa X vai cobrar 1 bilhão, aquela outra empresa X vai cobrar 1 bilhão e 100. Ô Dante, seria uma espécie de brodagem, assim. Olha, tu fica com a do lado de Manaus, eu fico com a lá da Bahia, eu fico com a de São Paulo, cada um fica com uma parte. Aí, pra dar certo, fala você, eu vou cobrar X. Tá bom, então vou cobrar um pouquinho menos de X. Exatamente. Aí, um pouquinho mais de X, para sobrar o menor preço, ficar com aquela determinada. E aí são várias as empresas investigadas, no caso específico da Arena da Amazônia, é Andrade Gutierrez, Sim. que foi responsável por essa obra. E esse esquema de arenas, né, que está sendo investigado agora, é só uma ponta, só uma parte. Por exemplo, a própria empresa construiu a ponte. Exatamente. Também aqui a Ponte Rio Negro. Então tem todas essas questões que vão ser investigadas. E aí aqui tem Andrade Gutierrez, mas tem também a Carioca Engenharia, a Camargo Correia, a Delta, a Odebrecht, enfim, vários. É uma espécie de consórcio de empresas que negociava ali na camaradagem entre eles. Quem ia ficar com o que? Eles que definiam. Você usou o termo brodagem aí para a gente ser mais popular ainda, uma boa e velha cruzeta, né? Como a gente tem falado ultimamente, né? Essas empresas, elas não fazem só estádio, né? Elas fazem absolutamente tudo. Se taxa a ponte, elas fazem grandes obras. Aí a gente teve no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que levou muitas obras aí para o grande interior do país. Aí todas essas empresas envolvidas, todas essas empresas participando. Então não dá para a gente achar, não dá para a gente imaginar, ser inocente a esse ponto, de que, não, isso aconteceu só na Copa. Não dá, né? E certamente essas investigações avançando, elas vão chegar a muito mais coisa que essas empresas aprontaram aí. Tá certo, Dante. Muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço. Até amanhã. Muito bom dia. Até lá. Tchau, tchau. E o Ministério da Educação quer criar um fundo de natureza privada para financiar as universidades e institutos federais.
O fundo faz parte das ações que pretendem dar autonomia financeira a essas instituições. Segundo o MEC, esse fundo contará inicialmente com 102,6 bilhões de reais. A maior parte desses recursos, 50 bilhões, virá do patrimônio da União. O fundo é a principal estratégia do programa Futurice. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que a proposta não inclui a cobrança de mensalidade nas graduações das instituições públicas. E agora a gente volta a conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, lá na FM O Dia. Olá, Emanuel. Oi, Adriane. Vamos falar agora sobre o obstetra Armando Andrade Araújo. Para contextualizar aqui o nosso telespectador e ouvinte, é aquele médico que foi flagrado em uma maternidade agredindo uma paciente. Depois que esse vídeo circulou na internet, várias outras pessoas fizeram denúncias também de violência obstétrica. Mas, paralelo a tudo isso, existem outras acusações que pesam sobre esse profissional da saúde. Entre elas, a de cobrar por realizar cirurgias na rede pública. Dessa vez ele foi condenado? Deu algum problema para ele? Exatamente, Adriane, por uma dessas cobranças durante um parto feito em 2012, essa família denunciou o processo que começou em 2014 e saiu essa condenação. 3 anos e 3 meses de reclusão, além da perda da função pública. Esta é uma decisão do juiz Rivaldo Matos Norões Filho, que condenou o médico Armando Andrade Araújo. Eu estava até lembrando aqui, Adriane Diniz, que algumas mulheres, depois que acompanharam esse caso que está sendo exibido agora aqui no Manhã no Ar, denunciaram outras posturas abusivas deste médico. Essas denúncias foram feitas não apenas aqui na TV A Crítica, mas também às autoridades. Ele ficou conhecido também recentemente por conta de uma situação durante um trabalho de parto em que ele teria agredido uma grávida no momento do trabalho de parto. Pela imagem, a gente divulgou isso aqui, inclusive, no Manhã no Ar, né? E não é sobre esse crime que ele está respondendo não, viu, Adriane Diniz? Ele está respondendo um específico lá de 2012. Esse outro aí, que ocorreu em uma das maternidades aqui, ainda sequer foi julgado, mas esse processo está em andamento e há outras denúncias contra ele. Esse processo foi movido pela Defensoria Pública, que pediu que seja mantido também o afastamento. Esse médico está afastado das funções dele como médico. A Defensoria Pública pediu da Justiça, então, que seja comunicada essa decisão para o Instituto de Ginecologia, para o Conselho Regional de Medicina também, para a Secretaria de Saúde do Estado, para que esse médico não volte a atuar. A Defensoria pediu também uma indenização para essa vítima específica aí do caso de extorsão, no valor de R$60 mil, mas essa indenização não foi concedida pelo juiz. O médico pode recorrer desta decisão em liberdade, Adriane Diniz. Ele ainda não foi para a cadeia, não. Ele vai, parece que vão aguardar o trânsito em julgado, ele em liberdade, e caso a condenação seja mantida pelas instâncias superiores, ele então deve cumprir esta pena e deve também perder aí as suas funções como médico. Lembrando que ele já foi condenado, né, em um outro caso também por cobrança para realizar cirurgias em hospitais públicos, e ele já deveria ter comparecido ao fórum para se apresentar e começar a cumprir a sua pena, que foi convertido em pena alternativa de prestação de serviços. Porém, até o momento quando a gente começou a circular aquelas imagens, aquela denúncia veio à tona, ele não tinha aparecido. Então vamos ver se de fato essa condenação serve de alguma coisa, seja efetiva, ele seja de fato cobrado. Estava olhando as imagens, já estava com a mão na barriga aqui, que agora me dá um nervoso maior ainda de ver essas imagens aí, são muito fortes, porque daqui a uns 2 meses eu vou estar parindo. Eu então, ia comentar isso. É algo que assusta ainda mais. A Ana até mexeu aqui na hora que a gente começou a falar sobre esse assunto. E é um momento em que a mulher deveria ter toda a tranquilidade do mundo, né, para conseguir gerar uma vida com mais tranquilidade. A gente já vive várias emoções, várias coisas que vão acontecendo ao longo da gestação. E aí se deparar numa situação como essa, e o que acontece? Inclusive, eu comecei com uma das mulheres que há muito tempo pagou
por uma cirurgia com o doutor Armando. E ela disse assim, ó, tinha duas alternativas, ficar sofrendo um trabalho de parto de horas em horas ou pagar. Como eu tinha como pagar na época, eu resolvi pagar, porque ela não tinha como pagar um parto num hospital particular, que é caro. É bem caro. O mínimo que você vai encontrar em torno de 5, 6 mil reais. Então, as mulheres acabam, muitas das vezes, para fugir de um trabalho de parto normal ou estão sentindo muita dor, a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde é que só vá para a cirurgia em caso de necessidade da mãe ou do bebê. Mas a lei prevê que nós, grávidas, podemos escolher a forma que queremos gerar essa criança, desde que já esteja na 39ª semana. Então, se chegar com 39 semanas, você, pela lei, poderia escolher se quer uma cesárea ou se quer um parto normal. O problema é que a nossa estrutura pública não permite, de fato, que isso seja feito, né? E a estrutura... Que você tenha essa escolha. Exatamente. E a estrutura pública permite, Adriane, ou pelo menos enseja, a atuação de profissionais como este de uma forma totalmente antiética, para dizer o mínimo, porque a gente está falando aqui de maternidades públicas, de um local onde esse serviço deveria ser oferecido para a população de forma gratuita por esses médicos. Eles já recebem, né, por isso, exatamente, né? O salário já é o pagamento pelo procedimento que ele precisa fazer, independentemente de quantos faça, ele vai ser remunerado por isso pelo SUS. Pelo SUS, pela Secretaria Estadual de Saúde, ele não precisa cobrar de alguém que, se está num hospital público, geralmente é porque não tem condições de estar numa estrutura mais preparada do que a gente tem hoje. E se quer cobrar, né, Adriane, monta uma clínica para ele, vai trabalhar num hospital particular, cobra da maneira correta pelo serviço, existe como fazer isso, como existem outras várias clínicas por aí, não necessariamente precisava fazer dentro da estrutura pública, e é um caso que traz exatamente esse alerta, sabe? Eu acho que traz esse alerta justamente para as autoridades de saúde ficarem atentas, porque esse tipo de postura abusiva não pode ocorrer. Então, quando há um relato, quando há 2, 3 relatos, no caso dele, muitos relatos, muitos informes sobre a postura antiética deste profissional, é importante que haja, sim, uma investigação. Existe uma coisa, eu até comentei mais cedo aqui na FM O Dia, Adriane Diniz, o que chama muita atenção é o tempo que se demora para apurar as coisas. 2012 para 2019, para né? 2019, pelo amor de Deus. E quisera que fosse só o Armando, né? Infelizmente, essa prática de cobrança por procedimentos em hospitais públicos, maternidade ou não, ainda é comum de diversos profissionais. E esse tempo ainda assim vai se alastrar, porque nós estamos falando da condenação em primeira instância, agora em 2019, de um processo que começou... A notícia do crime em 2012, o processo começa em 2014, uma primeira decisão em 2019. Esses recursos aí vão até quando? Né? Então, isso acaba gerando essa situação de impunidade, esse sentimento de impunidade. De um lado, a população que muitas vezes não denuncia porque acha que não vai dar em nada. Do outro lado, profissionais antiéticos como este, que mancham o nome de toda uma categoria que está aí a serviço da sociedade, que está aí para servir a sociedade, para cuidar da saúde da sociedade, e um profissional desse acaba manchando. E, por outro lado, essa morosidade toda, que gera justamente a oportunidade para que pessoas desta forma acabem agindo, como você disse, Adriane, num momento tão importante, né, da vida de alguém. Agora, como reverter essa situação? Além da iniciativa do poder público, e as pessoas que estão em casa agora assistindo a gente, procurarem a polícia, denunciar, levar o caso à justiça. Se tiver algum tipo de materialidade, alguma comprovação de fato que pagou, isso ajuda ainda mais. O que acontece? Muitas pessoas acabam pagando e por uma necessidade naquele momento ali, por um medo, uma angústia ou algo do tipo, e não denunciam porque pagaram por livre e espontânea vontade. Mas podem denunciar sim, é preciso se reconhecer como vítima diante desse sistema. Se você foi para uma cirurgia, é porque havia necessidade de ir e não foi, você pode ter sido pressionado a fazer isso, né? Então, é importante denunciar, mesmo que você ache que pagou porque quis. É importante denunciar, porque esse tipo de esquema não pode continuar acontecendo. Exatamente. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Por nada, Adriane. Até amanhã. Ótimo dia para você. A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê. Agora eu faço uma pausa para o intervalo e daqui a pouco tem um quadro Mais Saúde com dicas de exercícios físicos para as mulheres. Toda atividade deve ser feita sempre com a orientação de um profissional.
E o Manaus FC se prepara para o jogo de sábado, o jogo que pode garantir o acesso à Série C do Brasileirão. Eu volto no instante só, não saia daí.